Glória a Jesus Cristo. Filomena, Braulio, Neca já entraram. Maristela, Neca, Jane. Glória a Deus. Incrível. Aleluia. Vindem ao Senhor dos Exércitos para ouvir. Mucima, Zuber Silangade. Neca Jamba. Louvado seja o nome do Senhor. Jambo, né? Chimeio, Marlon, Mussa, amém. Aí no Insta, estamos conectados através do YouTube e também através do quem? Facebook, né? Do Facebook. Glória a Deus. Ouviu? Estamos no Facebook e estamos também em direto no YouTube. Quer dizer que você está divertido, aleluia, e podes pular para outra. Glória a Deus para dar a continuidade. E se porventura, quero alertar aqui e vou continuar, houver uma situação, não saia. Nós vamos repor, glória a Deus, aleluia, o sinal. Ou então pula para outra rede. Estamos em duas redes internacionalmente falando. YouTube, Facebook, conectados. Glória a Deus. E você pode escolher uma dessas que for conveniente, qualquer situação, você já sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Amém. Vai continuando. Vai continuando. Vai continuando, mandando. Glória a Jesus Cristo. As suas mensagens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Sim. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os homens. Vai mandando. Vai mandando. E essa mensagem também será pregada em áudio para aquelas pessoas que não podem entrar para assistir o live. E vai ser colocada no grupo, nos grupos do WhatsApp. Sim. Quero ler a tua mensagem aí. Paulo Rodolfo. O maná escondido, sim, no paraíso. Sim, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irina Pompilho. Mari Pierre. Glória a Jesus Cristo. Sim, Emília Afonso. Irmão Marlon. Saul. Kiane de Tutala. Angola está presente. Sobrinha de Tutala. Nuxa da Cruz, estava à espera da live. Sim, e aí no Insta, no Facebook, Cassandra Dalla, Rolof, Juleman Pedro, bênção e paz do Senhor. Sim, a paz do Senhor apóstolo, de Portugal, me alimentando do maná celestial. Sim, irmã Cassandra, é mesmo assim. Anderson Miguel, Pai do Senhor, Pai. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Dionísia. Amém, apóstolo. A Argentina está contigo. Glória a Jesus. Em todas as nações e povos da terra. Sim, é chegada a hora. Aleluia, de se assentar na mesa do Papai Celestial. Pedro Madalena Bucha. Sim. Albino. Glória a Deus. Aleluia. A hora da palavra da verdade, Conceição Gama. Palavra verdadeira. Sim. Glória a Jesus Cristo. Irina Pompilho. Família Mafuta já, apóstolo. Então, família Mafuta. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Será que é Mafuta, a minha parente lá em Portugal? Como me disse o Nascimento, que a Mafuta está em Portugal. A irmã do Casimiro. Irmã do Zé Manuel, que já morreu. Meu antigo amigo. Companheiro na infância, Jenny Pereira, que já partiu, né?
A paz apóstolo Marcelino de Portugal. Oh, irmã Jenny, louvado seja o nome do Senhor. Prossigam, eu estou à espera para que mais gente entre, porque muitos têm me encontrado no meio e já vou começar a disparar. Já vou começar a disparar. A mensagem que eu trago hoje é a oração agonizante. O que é isso? Oração agonizante. Sim, eu primeiro quero orar. Quero orar para pedir a bênção do Pai para todos aqueles que estão conectados conosco. Quer os contrários serão visitados. Aqueles que amam o Senhor, aqueles também que vieram somente para, como faziam a Jesus Cristo, para espiar, para ouvir o que Jesus falava, para ver se encontrassem uma falha para poderem condená-lo, tu também serás visitado ainda. Aleluia. Tu serás como aquelas pessoas que foram para aqueles discípulos do sumo sacerdote que foram para prender Jesus Cristo e chegaram lá e não conseguiram prender-lhe e voltaram. E o sumo sacerdote lhes perguntou: por que não lhe trouxeste? E eles falaram: nunca ouvimos homem algum a falar como este. E eles disseram, o sumo sacerdote: vocês também, Domingas Mafuto, sim, vocês também foram enganados? Será que algum dos príncipes creu nele? Tu também serás como esses discípulos aí. Agostinho Pedro, estamos de pé, apóstolo. A paz, aleluia, atentos à mensagem, amém. Glória aí no Facebook, Mari Almeida, a bênção de Portugal. Mãe de Hugo, por quem você orou sobre quê? Sobre Depitri. Sim, tenho orado para muita gente, aleluia. Não, muitos nem os conheço, porque só mandei uma palavra. Que como vejo o centurião a implorar a Jesus, manda só uma só palavra, e meu servo será curado. Sim, e mandei muitas palavras, e a palavra do Senhor não voltou vazia, como nunca voltará, porque a sua palavra é verdade, que ele não vai voltar vazia sem primeiro prosperar naquilo a que enviou. Sim, e tem prosperado, graças a Deus. Então, e a tua filha ou teu filho ficou curado? Não contaste testemunho? Glória a Deus. Rafael, Edic, Cati, Deus abençoe, sim, Deus abençoe rico e poderosamente toda a família, pois, amém. Joana Francisca, aleluia, glória a Deus. Joaquim Camuto, bom dia, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Pai das misericórdias. Cremilda, Alcindra Clara, Nzinga Zeza, Nzaz, né? Nzeza, acorda, mundo, sim. A irmã Nziza está a acordar o mundo. O mundo está a dormir. O mundo está numa sonolência, ouvindo psicologias e teologias que ainda aumentam mais o sono deles. O mundo está num sono profundo, ouvindo a falsas adivinhações que está trazendo problemas. Sabe que tudo que eu tenho vos pregado, aliás, vocês, muitos que têm entrado aqui, têm confirmado. Ontem fui surpreendido por uma irmã que está na Inglaterra, que me contou revelações chocantes no tocante aos falsos profetas. Não que é uma coisa nova, é uma coisa que você já sabe, mas que testemunhada por uma pessoa que provou isso. Quando eu tenho vos falado para vocês não beberem das bolotas dos porcos, para não assistirem a esses feiticeiros, que eles só amaldiçoam as pessoas, olha o que a irmã me contou. Ele disse: apóstolo, o que você falou já me aconteceu. E eu falei para você que eles, quando levantam as mãos nas redes sociais, né? Ou não sei, na televisão, e você fica aí e ele ora por ti. E eu disse que eles têm amaldiçoado as pessoas. Olha que essa jovem me contou. E ele ficou curada também, só mesmo acompanhando as orações aqui do que é, dos lives ou então dos vídeos, né? Que a gente tem feito. Ele disse que uma vez ele estava a assistir o Tibi Joshua. E o Tibi Joshua orou para as pessoas, à distância, né? Como eu tenho orado, e eles também fazem isso. E de repente sentiu-se mal. Desde aquele dia começou a vomitar sangue. E só vomitava sangue quando ele ia orar ou então ler a Bíblia. É incrível. Sentiu-se mal na oração do Tibi Joshua. E desde aquele dia bastava só abrir a Bíblia, começava a sangrar. Vomitava até sangue sair. Quando ele ia orar, idem. E ele ficou indagando: o que é que significa isso, meu Deus? Ai, minha vida. Mas como o diabo é mentiroso, eu creio que disse: não, é libertação. Não falou isso, eu creio. Foi-se liberta e tal, é doença que está a sair. Achas?
e sofreu durante muito tempo. E ela tem uma amiga nigeriana e foi lhe perguntar: Ivo, por que eu assisti o TV Joshua e até hoje eu sangro, vomito sangue? Só quando eu vou para orar, para ler a Bíblia, começo a vomitar sangue. E a nigeriana lhe falou: Ei, vocês como andam a ser enganados? Eu sou da Nigéria. TV Joshua é feiticeiro. Nós na Nigéria são poucos que acreditam nele. E ele falou assim: Olha, meu marido tinha ido na reunião dele e morreu. TV Joshua é terrível. Vocês é que acreditam no TV Joshua. Na Nigéria são poucos que acreditam nele. É um feiticeiro. Grande marabu. Ele disse, a priori, ele não acreditou nisso. E ele falou: Não, TV Joshua se lhe odeia muito lá. O profeta não tem honra na sua terra. Por isso, não sei o quê. Mas depois me deparou aqui e ele começou a me assistir. E eu falei que o TV Joshua era falso profeta. E ela concordou. Ah, por isso eu fiquei assim. E ele começou a participar das orações. Põe a mão no peito. Glória a Deus. E orava. E aquilo cessou. E ele falou: Afonso, eu estou livre. Eu fui essa pessoa que viu a maldição daquele feiticeiro. E quantos se levantaram, até hoje se levantam, para se defenderem aquele bruxo? Quantos se levantam e vêm aqui, mas você anda pregando de TV Joshua, você não tem o que TV Joshua tem, TV Joshua tem uma unção incrível, incomparável, estás com inveja. Uns me diziam assim: você fugiu no monte, na mata, não tens povo, estás na miséria, foste esconder na mata. Coitado. Glória a Jesus. Então, cuidado. É melhor você ficar sem entrar em contato com eles do que você entrar em contato com eles e depois que o mundo está a acordar. E como, Rodolfo? E como ele está a acordar? Pouco a pouco, bocado a bocado. O reino de Deus é semelhante como o grão de mostarda que alguém pega e lança no seu campo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo até se transformar em uma grande árvore maior de todas as hortaliças do mundo. É assim o reino. Começou, aleluia, na casa das jumentas, onde nasceu o rei Jesus. E depois, olha como vai crescendo. Agora o mundo todo ouvindo. E assim também está acontecendo nos nossos dias. Glória a Jesus Cristo. Então, vou orar e vou começar com a minha mensagem. Fique conectado aí. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, venha abençoar esse momento. Momento ímpar das nossas vidas, em que somos convidados para sentarmos na mesa do Senhor, para participarmos das iguarias, aleluia, dos favos de mel, oh, aleluia, do manjar celestial, não como os filhos de Israel que comeram do maná que desceu do céu, mas ainda assim morreram. Nós temos para comer essa manhã, e como já temos comido, o pão vivo que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo, sim, glória a Deus, e esse pão no qual nós temos trabalhado noite e dia. Nós não temos trabalhado para aquele pão, oh Deus, que o homem comerá e não dará vida a ele. Sim, não temos entregado toda a nossa vida por coisas, aleluia, que não satisfazem a alma. Ó vós, glória a Deus que tendes sedes, vinde as águas, bebei de graça, glória a Deus, leite, pão, sim, aleluia. E por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Pai, estamos gastando as nossas vidas, muito mais que dinheiro, as nossas próprias vidas, naquilo que é pão que tira a fome, o pão que dá vida, que sacia, ou a água que tira a sede, que sacia a alma do cansado, do sedento no deserto. Por isso, Senhor, venha nos alimentar. Espírito Santo, que seja quebrado todo o poder da bruxaria, todo o poder dos demônios, todo o poder das potestades e principados, toda a oposição de Satanás. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos corações, para nós podermos ouvir e entender a sua palavra nesse momento. Senhor, visita a cada um de nós, vai libertando, vai restaurando, vai curando, vai salvando, vai fazendo a obra nos corações, vai convertendo acima de tudo, restaurando os corações contritos, trazendo paz
paz aos deprimidos, aos opressos, sim, libertando os cativos, removendo o fardo desse mundo, a opressão do mundo, do pecado, em nome de Jesus Cristo que destrói o mundo, Senhor. Pai, eu entrego a cada pessoa, os teus olhos estão, aleluia, sobre a terra, olhando para os corações daqueles que estão te buscando de todo o coração, aqueles que querem te conhecer. Ai, o Senhor prometeu que de maneira nenhuma tu lançaria fora a esse povo, aleluia, que te busca. De maneira nenhuma rejeitarias aqueles que estão vindo a ti, porque é mesmo o Senhor que está os chamando. Então, Senhor, receba cada um, ou abraça cada um. Oh, Senhor, manifesta-te nessa manhã em todas as nações da terra. Manifesta-te com teu poder, manifesta-te com grande poder para transformar vidas, aleluia, e mais vidas. Traga pessoas, Pai. Essa pessoa está a lutar para entrar em conexão, os demônios estão impedindo. Quebra essa maldição, esse jugo. Ou essa pessoa está distraída, fala com ele, desperta ele, acorda ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo número 14, no versículo número 32. E você já, glória a Deus, conhece quase toda a Bíblia. Para aqueles que já leem a Bíblia, não há nada que nós falaremos aqui que você já não leu, mas vais ouvir uma coisa nova através da revelação do alto, a oração agonizante. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis, momentos difíceis na terra, e esses momentos ainda vão prolongar por muito tempo. Vivemos momentos tão difíceis que a terra nunca viveu. Na verdade, os maiores não são esses. Estão a vir aí os maiores momentos difíceis da humanidade, que Jesus disse que nunca houve, aleluia, momento nenhum comparado com aquele. Mas também os que nós estamos a ver agora, vocês próprios confirmam, a história da humanidade confirma, nunca o mundo ficou dentro de casa em um momento, então, num momento, aleluia, em todo o planeta Terra. Nunca o mundo falou a mesma linguagem. Fique em casa, fique em casa. Sim, o medo, o terror, sim, invade as nossas casas. O dia da manhã é como que um dia, glória a Deus, da incerteza. Não se sabe, sim, que você a qualquer momento, ou a pessoa a qualquer momento pode se achar enferma, ou está de saúde, daqui a pouco está sentindo sintoma. Muitos até não têm a ser atacados com esse demônio, mas já propriamente está cauterizada por causa de você ouvir todos os dias Covid, fique em casa. Todos os dias você está a ouvir a mesma coisa: medo, depressão, terror, sim. Notícias: morreram X. Nunca se fez os cálculos das pessoas que vão morrendo em todo o mundo. No mesmo dia, eles dão um relatório, cada nação. É incrível. Todos os dias você está ouvindo isso. Isso está trazendo terror, medo. Apesar que depois de muito tempo parece que houve um pequeno alívio, mas a cada dia a situação vai piorando, vai permanecendo. Quando começou a pandemia, muitos esperavam que em uma semana, ou em um mês ou 2 meses, a situação seria estancada, a ciência tinha se multiplicado e que os homens poderiam encontrar a solução. Nem mesmo com as medidas de saneamento, com todos os recados que os governos ou as autoridades deram, puderam impedir essa praga. Dias difíceis. E os governos da terra, então Satanás e os seus agentes na terra estão aproveitando esse momento para fazerem a espécie de uma perseguição religiosa. Você sabia que estamos a viver como nos dias da igreja primitiva? Olha, a diferença é que a igreja primitiva era perseguida e as pessoas fugiam de um lado para o outro, outros iam para o norte, outros para o sul, se espalhavam porque mataram Tiago, cortaram a cabeça de Tiago. Depois, quando mataram Estevão, a segunda onda de perseguição, e muitos se espalharam. Terror. Já imaginou sair na rua e falar do amor do Calvário, falar daquele homem que eles tanto odiavam, Jesus? Terror. Hoje ninguém está perseguindo ninguém está aí na cadeia por falar do nome de Jesus Cristo, mas igrejas todas fechadas, e agora o povo, glória a Deus, aleluia, que não conheceu Deus. Durante o tempo que estava tudo bem, o povo vivia dos amuletos, o povo vivia dos talismãs, o povo vivia, assim, dos primeiros rudimentos de Cristo, o povo vivia da imposição das mãos, o povo só tinha que dormir quando lhes orassem, todos os dias, imposição das mãos às bichas, imposição das mãos, o povo só dormia quando lhe oravam, só sentia-se bem, alguma coisa semelhante a essa. Não cresceu o povo, agora tudo fechado. Espécie de uma perseguição religiosa. E é. Não pense que não é.
O diabo usou estratégias que você não imagina. Até então, ele usava perseguição com leis duras. Olha, quem adorar esse nome, quem for encontrado, não sei o quê, as pessoas eram presas, outros morriam, mas ajudavam a igreja. Como Satanás é tão estratégico, ele disse assim, olha o que ele falou. E ele disse assim, desta vez eu vou perseguir a igreja sem mesmo levantar a espada e ir atrás deles. As leis serão aplicadas, fechem as igrejas, fiquem em casa por causa da pandemia. E ele, como que Satanás olhou para o céu e disse assim, eu não estou perseguindo a tua igreja, Jesus. Eu não estou perseguindo. É a pandemia. Eles têm que ficar em casa. Tem que ficar em casa, senão vão ficar doentes. E agora? Todo mundo em casa. Mas o diabo a trouxe, ou então está aproveitando esse momento para perseguir as pessoas. Agora já imaginou as pessoas em casa e não conheceram Deus e não têm vida, não estão fortalecidos no Senhor, como Paulo fala no demais irmãos, fortaleceis no Senhor e na sua força e no seu poder e revestivos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar, aleluia, em pé diante do Filho do Homem, então no dia mau. Eis aqui o dia mau na terra, o dia mau veio e atingiu os crentes, os ímpios, o dia mau está entre nós. E como fica? E o diabo se levanta. Você não imagina, os espíritos do mundo estão atacando pessoa a pessoa. O que é que eles querem? E já começaram e estão vivendo isso. As pessoas que viviam a palavra de Deus, que guardavam a palavra, muitos já caíram, muitos já desistiram da fé, muitos já se corromperam, muitos já pecaram, se prostituíram, muitos já beberam por causa do isolamento, a tristeza, a angústia, a aflição, fechado dentro de casa. Noite e dia, e depois aperta aquele sentimento, glória a Jesus Cristo, e depois vem o convite de Satanás, vai se embrogar, vai tomar droga, vai se prostituir, muita coisa vai acontecendo em surdina. O diabo está perseguindo as estrelas. Estrelas, estou a falar estrelas brilhantes, não estrelas errantes, porque existem estrelas errantes cuja negrura da escuridão é reservada, como disse Judas, mas existem aquelas estrelas que estão a refulgir como o firmamento, estão a brilhar. Filhos de Deus estavam a brilhar, muitos deles estão ficando apagados, muitos deles estão morrendo, muitos deles se tornaram estrelas errantes por causa da corrupção, por causa do estado em que nos encontramos. Mas por que as pessoas estão a ceder às tentações? Por que as pessoas estão a desfalecer? Por quê? Faltou fortaleza. Faltou isso que eu quero ensinar hoje. Oração. Glória a Jesus. Nunca é tarde na vida. Paulo aconselha para você se fortalecer antes, para se revestir com toda a armadura de Deus antes, para você possa estar firme no dia mau. Ok, já deveriam fazer isso. Mas coitado deles, ninguém os ensinou isso. Só eles falaram do dinheiro, só eles falaram de um Deus que abençoa. Sim. Sabe por que acontece? Que os falsos profetas, eles jamais, ou então os falsos mestres, jamais vão abrir a verdade, ou então esclarecer as pessoas para que não vivam, glória a Deus, aleluia, conectados com Deus. O que os mestres falsos eles fazem, que pega com interesse, mantenham o povo sob a escravidão, sob a dependência deles. Porque quanto mais o povo depender do pastor, quanto mais o povo depender do ministro, do líder, mais eles vão pagar. Mas ele vai os explorar, mas ele vai beneficiar deles. Mas se o povo andar com seus pés, sim, e conhecer a Deus, então eles não têm muita manobra para poderem escravizar, explorar, maniatar, manipular. Por isso, dependeram das orações do pastor, da visita da casa do pastor, e hoje ninguém pode visitar ninguém. Fiquem em casa. Põem as máscaras. Sim. Vão trabalhar, mas com limitações. Igrejas fechadas. E controlar só. O maior ódio deles é a igreja. Podem liberar tudo. Mas igreja, cuidado. Não brinquem. Aleluia. Podem abrir mercados, podem abrir os transportes públicos, até comícios políticos, manifestações, mas cultos, cuidado. Em todas as nações, não façam isso. Façam cultos em online. Mantenham o povo em casa. Estão a trabalhar para derrotarem a igreja viva, os crentes que ainda têm vida,
Mas se você viver a prática da palavra de Deus e fazer o que eu vou te ensinar hoje, pode ser que a pandemia demore 50 anos, você continuará de pé. Pode ser que os cultos fiquem fechados, ou então as igrejas fiquem fechadas 20 anos, você ainda continuará a resplandecer como crente, como estrela brilhante. Porque você não depende, aleluia, dos ajuntamentos. Eu tenho falado que os corvos, aliás, os pardais, eles gostam de andar, aleluia, em grupo e voam baixo. Mas as águias, nunca vi águias juntas, nunca a voarem juntas, nunca. Nunca. Na minha terra não existem águias, aqui na África. Só temos visto nas TVs ou então nos vídeos, como na Europa, na Ásia, na América também eu creio que tem. Aqui não sei se tem, mas nunca vi. Pelo menos na minha terra não tem águia. Mas dizem que as águias nunca andaram em conjunto, sempre estão solitárias. E voam o quê? Bem alto. Que significa, o que eu quero dizer? Que significa que você pode viver sozinho com Deus. Aleluia. E Enoque que andava com Deus, não na multidão, ele Deus. Aliás, nós andamos com Deus, aleluia, nós com Deus, não igreja com Deus, individualmente, porque a salvação é individual e cada um deve tomar a sua cruz e não a nossa cruz. Nós não tomamos a nossa cruz como igreja. É verdade que um pode levar a carga do outro através da intercessão, aleluia, através da compaixão, compadecendo, sim, sofrendo com os que sofrem, intercedendo por aqueles que necessitam, mas cada um carrega a sua cruz, não é a nossa cruz. Não é nossa, nós não temos cruz em conjunto, cada um deve tomar a sua cruz e cada um dará conta de si no dia do juízo, como está escrito. Essas são as tuas obras, glória a Deus, aleluia, e não as nossas obras, as tuas, no final do dia, que serão julgadas. Agora presta atenção, oração agonizante. A igreja do Senhor Jesus, principalmente nesse momento em que se encontra nessa perseguição religiosa camuflada, nessa oposição satânica, aleluia, de uma maneira mais camuflada, porque se ele persegue, aleluia, ao vivo, literalmente, ele ajuda a igreja. Está vendo o diabo o que ele fez? Ele não queria ajudar a igreja, porque ele sabe, já experimentou e já tem experiência no passado, que toda vez que ele perseguiu a igreja cresceu mais, Deus se manifestou no meio da igreja, a igreja teve não somente crescimento em números, mas espiritualmente falando. Dessa vez, ninguém vai crescer, mas todos vão morrer, nem em números, nem tampouco espiritualmente falando ou individualmente. Por isso, não houve decreto. Quem adorar, quem falar o nome de Jesus, quem orar na sua casa vai para a cadeia. Não, você pode pregar a palavra na tua casa, pode falar com a tua família, pode orar na tua casa, mas não querem ajuntamentos. Ok, vamos entender. E agora, como resistir a esse dia mau? Você está pensando que esse é um dia bom? É um dia mau. E muito bom, e vai demorar ainda. Por isso, Jesus Cristo advertiu aos apóstolos, os seus discípulos no monte, aleluia, das oliveiras, glória a Deus, lá no Getsemane, para orarem, para vigiarem e orar. Diz a Bíblia, e tomou, no versículo 33, consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Mas uma coisa me despertou a minha atenção, dizendo assim, aleluia, que o Senhor, glória a Deus, estava profundamente triste. Dia mau para o Senhor. Profundamente triste, até a morte. E o que ele fez? Foi orar. E nós estamos profundamente tristes na situação difícil que o mundo está a viver e que nós estamos a viver individualmente. O que temos que fazer? Temos que orar. Aleluia. Eu não estou a dizer que você deve só orar quando as coisas apertarem, porque esse Jesus que foi orar já vivia orando. Glória a Deus. E eu disse oração agonizante. Oração agonizante é a oração nos momentos difíceis.
oração da agonia, não somente pela situação que estamos passando, glória a Jesus, ou então a própria oposição que nós encontrarmos na oração, chama-se oração agonizante. Estás a ver aqueles momentos que você nem tem força para orar, pela situação que você está passando. Olhando ao teu lado, no lado direito, lado esquerdo, parece que um vazio muito grande. A escuridão cobriu você por uma notícia, por uma situação que você está passando. Não há força nem de falar, Abba, Pai. Não há força nem de dobrar o joelho. É aquele momento que o crente tem que se esforçar para se prostrar e falar com Deus. Oração agonizante. Estamos a viver, como já falei, esses dias da agonia, dias agonizantes, em que você deve aplicar-se mais à oração do que qualquer coisa, porque senão não vais poder permanecer. Senão não vais. Essa mensagem é mais para os cristãos e até aqueles que se tornarão cristãos. E eles ficarão gravadas, não somente nas vossas mentes, glória a Deus, e também levamos lá nas redes sociais, na internet. Sim, as orações na agonia, você vai resolver o problema. Muitos querem buscar a solução. Olha, alguém me mandou um vídeo, um irmão brasileiro mandou um vídeo, ora para essa criança. Mas quando eu abri o vídeo, eu vi a moça, mãe da criança, em momento nenhum pediu ajuda a Deus, mas estava a pedir ajuda às pessoas para lhe darem dinheiro, para facilitarem, para colocar no médico, para tratar a criança dela, porque não sei o quê, está à procura de recursos, quem pode me ajudar? E ele ora, eu disse, como vou orar para uma criança cuja mãe dele não está a buscar socorro a Deus? Ele não está a buscar socorro a Deus, está a buscar socorro ao homem. Então deixa que os homens lhe ajudem. Agora, se você conhece essa pessoa, diz a ela para mandar um vídeo para mim a dizer, homem de Deus, me ajuda. Como fez a mulher cirofenícia. E ele implorava, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda. Ou então, centurião, manda só uma palavra, manda uma palavra, porque o meu servo está doente, está gravemente doente. Porque eles buscaram socorro do alto. Mas as pessoas que estão a buscar socorro dos médicos, e o irmão vem e me diz, ora por ele. Não, tem que despertar a fé. Como é que ele vai glorificar o nome do Senhor? Como? É verdade, tem que ir alguém para lhe dizer, sabe que Jesus pode te ajudar. Isso já é testemunhar a palavra. Então, preste bem atenção. Oração. Talvez você diga, mas já temos essa mensagem. Não importa se vou repetir o que eu já falei, mas que a Bíblia diz que para a vossa segurança eu repito as mesmas coisas que eu já falei. A vida cristã, glória a Deus, sem a oração é perigoso. É um perigo viver o cristianismo e não orando. Aliás, é impossível. É impossível você caminhar sem a oração. É impossível você ficar de pé sem a oração. É impossível você conhecer a Deus sem a oração. É impossível você crescer no Senhor sem a oração. É impossível. Aleluia. É impossível, não é quase, impossível. O próprio Deus, aleluia, através do seu Filho, o modelo da nossa vida cristã, ele mostra isso, não somente no dia da nossa morte, amém, como diz o católico, ou então no dia em que ele estava a se preparar para subir no Calvário, aqui na mensagem que eu estou a pregar, mas viveu uma vida inteira orando. Dividiu o tempo com o serviço de Deus ao povo, no meio do povo, e também orando. Não se empenhou somente 24/24 ensinando, libertando os cativos, curando os enfermos e ignorando a oração. Não, ele sabia de antemão que se ele se ocupasse a servir ao povo, ajudar o povo e não fosse orar, a fraqueza poderia atingi-lo e daí ceder, ou então a vazão da carne, os caprichos carnais, que são os desejos da carne. Mas o homem da cruz ajudou as pessoas e ausentava-se para ir orar. Por quê? Porque é o segredo do segredo. Orar para você, glória a Deus, receber a fortaleza do alto. Orar para você se revestir dessa fortaleza e enfrentar os desígnios desse mundo, as opressões, as lutas, sim, as pedras, as humilhações, as tentações, as provas, o dia a dia. Porque senão você não vai conseguir.
Então ele sobe com os apóstolos, com os discípulos. E os discípulos estenderam as suas roupas, não sei se cobertores ou capas, e começaram a dormir. E Jesus os advertiu: orem, se vocês não orarem, vocês vão entrar em tentação. É melhor vocês orarem. Orem e vigiem também, para não entrarem em tentação. Veja. E ele agonizado, triste, por causa dos dias que viriam, então das horas que viriam, angustiado, triste, mas ele se esforçou e foi se prostrar diante do Pai e clamava: Abba, Pai, porque ele sabia que a única maneira de vencer aquele momento é orando. E ele passou a noite em oração. E esses homens que não entendiam ainda nada continuavam a dormir, mas ele também continuava a lhes instruir. E voltou para eles, para os três, e despertou-os: vocês estão a dormir, vocês estão a dormir. Vocês não sabem que se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação? Vocês não sabem, se vocês não vigiarem e orar, vocês não vão conseguir resistir às horas que estão a vir aí? Vocês não sabem que o dia mau se vier e vocês não viverem uma vida de oração, vocês vão se entregar aos caprichos da carne, vocês vão ceder às tentações de Satanás? E eles continuavam a dormir. E não demorou muito tempo. O dia mau chegou. E todos fugiram. Por que fugiram? Porque não tinham fortaleza. Um fugiu num. Olha só, como é que alguém foi fazer vigília no monte, tirou roupa. É assim que a igreja se encontra. A igreja se encontra assim. A igreja e os pastores estão na mesma situação. E os membros também. Glória a Deus, aleluia. E vivem, amam a cama. E o dia mau, como é que ficam? Por isso as estrelas estão a se apagar. Os que estavam de pé estão a cair. Os que tinham pelo menos noção, aleluia, da palavra de Deus, estão se tornando incrédulos, ateus. Não estão resistindo à pressão dos demônios. Os demônios visitaram a humanidade e a terra. A terra foi visitada pelas potestades, pelos espíritos imundos. Sim, o mundo está poluído de demônios. E é perseguição. É incrível. O jugo é muito grande. E agora? Porventura não é esse momento que vocês deveriam mostrar a vossa força, pois no dia da calamidade, no dia difícil, você vai mostrar o quanto você é forte, pois como diz o profeta, diga ao fraco, eu sou forte. Será que você é forte? Ou você falará com palavras, eu sou forte, mas você o mais fraco? Ai, Deus prometeu a Paulo e ele também promete a nós que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não te enganas, essa fraqueza que Jesus falou a Paulo não é a fraqueza do pecado, da preguiça, é a fraqueza, aleluia, pelas aflições, pelo sofrimento, por amor a Cristo. Essa aqui que traz fortaleza, mas a fraqueza que vem, que é resultado do pecado, a fraqueza que vem, que é resultado de falta de atividade, falta de, glória a Deus, de atitude, a fraqueza que vem por resultado da preguiça, esse não traz fortaleza nenhuma, esse traz morte. Vigiem, orem todo o tempo. Isso é para muito tempo. Isso não vai terminar agora não. Dias difíceis. Isso veio do inferno. Sim, Satanás está aproveitando esse momento para deixar cair os cristãos. Para matar as pessoas. Por isso o tal vírus não está a escolher, não está a poupar pastores, ministros. Estão a ser destruídos. Estão a morrer. Por quê? Porque eles não se preparam para o dia mau. Tens que orar. Não é somente orar, todo mundo ora, mas que orações? Eu estou a falar orações agonizantes. Eu disse que as orações agonizantes são aqueles que você vai orar quando você não quer orar. Ouviste? Você, o teu corpo, o teu homem carnal, físico, não quer porque ele está cansado, não quer por causa da dor, não quer por causa da angústia, não quer por causa da situação que você está a passar. Mas você terá que se esforçar para orar, pois está escrito, esforçai-vos e ele vai fortalecer os vossos corações. E Deus falou a Josué, esforça-te, porque Josué estava prostrado, chorando pela perca do seu mestre, chorando pela perca do grande mestre Moisés. E Deus lhe apareceu e disse, Josué, esforça-te, tenhas bom ânimo, Moisés, meu servo, está morto, levanta-te, esforça-te somente, e eu serei contigo. A mesma coisa como eu fui com Moisés, é como vou ser contigo, mas você precisa ser forte. E agora? E você? Será que você é forte? Se você só vai orar quando você quer orar, quando você sente, tem desejo de orar, ok?
Não é muito mal. Tem desejo de orar, ora, como a Bíblia diz. Alguém está alegre, canta. Mas ele não falou, alguém está triste, vai dormir. Alguém está triste, ore. Ouviu? Está triste? A situação está difícil. É esse momento de você resolver o problema. E não correr atrás da solução humana, dos homens, dos príncipes. Sim, pois muitos confiam nos cavalos, confiam, olham para os montes, pelos cavalos, pelo socorro dos príncipes, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, a nossa fortaleza, nós olhamos para o céu, o nosso socorro, a nossa redenção, não vem dos montes, nem dos príncipes, nem dos cavalos. É isso que Davi falou a Golias: tu vens contra mim com a espada, mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você busca Deus pela solução da situação difícil que você está a passar, você está a dizer, minha confiança, minha solução vem do alto. Mas quando você bate as portas humanas para buscar a solução em primeiro lugar, você está a dizer, minha solução vem dos homens. E maldito é o homem que confia no homem. É hora da igreja orar, é hora dos irmãos se levantarem. Estou a falar igrejas, não as portas que se fecharam. Você e eu que ainda estamos de pé, você e eu que ainda amamos o Senhor, você e eu que ainda vamos amar o Senhor. Então se levantem e vivem a oração ainda nos momentos difíceis. O Senhor tinha motivo de orar no momento da agonia, e ele orou e passou a noite em oração, e a oração que ele fez no Getsemane lhe deu força para suportar a cruz. Glória a Deus. Orações agonizantes. Eu disse, o segundo passo da oração agonizante é você estar de joelho orando e vem aquela carga, aquela opressão diabólica, sim, aquilo que nós chamamos o jugo, o fardo pesado, e isso te tirará do sério, todo o corpo vai doer, a alma vai doer, sim, vão sair lágrimas, você vai gemer, os demônios vêm para te tirar da oração, mas você deve insistir, porque os crentes, quando chegam a esse ponto, aí é que desistem. Eles não sabem que a tua bênção está em você romper aquela barreira. Vocês sabiam disso? A bênção do crente na oração não está em orar somente, é em romper o fardo, o jugo, a agonia que o inimigo traz. Satanás é especialista, os príncipes das trevas, por isso eles estão em cima da igreja, em cima da terra, não estão embaixo não, estão nos lugares celestiais. Para quê? Para sufocarem os crentes, o mundo, principalmente os crentes, os homens de oração. Eles estão em cima, controlando os homens que estão a orar, e eles trazem fardo, angústia, sono, dor, aumentam como se fosse uma tonelada em cima dos teus ombros para você desistir. E a maioria desistem quando eles sentem, quando eles chegam. Então você começa a orar, a gritar com alegria, aleluia, oh Deus, aleluia, sente arrepios, aleluia, aquelas emoções. Não é somente emoções da mente, até existem os tais afetos entranháveis, como disse o apóstolo Paulo. Os afetos, claro, a presença de Deus pode ser sentida e trazer aquela alegria, ou glória, sim, não tem problema não. Você está pensando que vai permanecer? Insista somente e você vai sentir tudo fechado, bloqueio, para não falar uns logo que entram e já estão bloqueados. Sono, dores, angústia, todo tipo de aflição no teu corpo e na tua alma. Maus pensamentos, desejos de você ir fazer algo, tudo isso vem sobre ti. É esse momento que você deve permanecer em oração. E não você pular da oração porque está difícil. Porque, aleluia, se você romper essa barreira, esse momento difícil, então você se apodera do que está à frente. Aleluia. Da bênção. Não é que você vai ver ele fisicamente, a bênção, mas você pode acreditar. Se romperes aquela barreira, a tua oração chegou no céu. A sua oração foi ouvida. E os crentes nunca entenderam isso. Desistem logo na hora. Quando sentirem o fardo, o jugo, o sono, então vão dormir. Não! Tens que vencer o inimigo, porque alguém que foi levantado para se opor às tuas orações, nesse momento ele está diante de ti, frente a frente, e dizendo, vamos lá ver quem vai vencer. E quando você desiste, e ele sai a gargalhada dizendo, venci o crente, não conseguiu romper a barreira. Ouvistes? Essa é a oração agonizante.
A oração que abençoa o crente, a oração que leva, aleluia, como dilata o crente para o crescimento, é você vencer na hora da oração. Quando alguém diz venci na oração, é quando você vence essa barreira. E o que o crente sente quando ele vence? Depois de você romper essa barreira, você vai sentir-se bem. Como é? Nós confiamos que cegamente no passado, no Valdemiro Santiago e nos seus caves de rapina. Claro! Em Angola com todas as emoções. O que Valdemiro Santiago vos deu? Não vos deu nada. Quantos anos você está na igreja de Valdemiro Santiago? 20 anos, não cresceste, não conheceste nada. E não é somente Valdemiro, e outros. Porque ele que vos habituou com a imposição, e a sua corça também, os seus meninos que ele vai levantando, porque serpente. Alguém me perguntou ontem, mas calma aí, o moçambicano. Eu falei, meu Deus, esse povo precisa entender a palavra do Senhor. Tibijossos, na verdade, é falso profeta. Mas será que esses filhos que ele vai gerando, eles não são de Deus? E não disse, alguma vez uma serpente gerou um peixe? Serpente gera serpente. Filho de peixe é peixe, filho da cobra é cobra. Esses pastores de Valdemiro Santiago, para responder à irmã que me deu essa pergunta, todos são semelhantes a ele. Eles só querem ter o dinheiro, acabou. Não querem mais nada. Agora usam todas as táticas possíveis. Por isso, você pode ficar 50 anos, você ainda não é cristão. Porque não somente não se converteu, também não tens conhecimento. Tem cristãos que não se converteu, mas está cheio de conhecimento. Também não vale para nada. E tem cristãos, nem conhecimento tem, e nem, aleluia, glória, se converteu. Vale pena, não digo vale pena na salvação, não. Que esse cristão que tem o conhecimento, mas não está convertido, não será manipulado. Quando o falso profeta vier, vai comprar um cântaro, e traga o cântaro, eu vou consagrar, e vou partir esse cântaro, a tua vida vai mudar, mas você tem que pagar X. Tem um angolano que mandou uma mensagem e diz assim, falaram-me que você ora pelas pessoas a troco de nada. Será que podes orar para mim? E eu falei, e eu posso, e a troco de nada. Sabe por que ele falou isso? Porque aprendeu, rapaz, que as orações pagam-se. Porque eles ensinaram isso. Pagaram as orações, quais orações que resultaram? Nada. Então, é preciso que o povo, glória a Deus, e vocês, quando vocês saem, eles vos ameaçam, muitos estão a voltar, vos ameaçam a dizer, porque se você sair, tudo vai como aquela irmã que está em Portugal, saiu da igreja do Valdemiro Santiago por causa das mensagens que ele está a ouvir, e cruzou o pastor, ele está a me ouvir agora, e o pastor lhe disse, tua vida vai voltar pior do que você estava, vais perder tudo, porque deixou de dar os dízimos e as ofertas. E a senhora me disse, vou lá devolver as coisas dele, tudo que eu nunca mais vou. Disse, não vai. Vai ficar preso, eles vão fazer a tua cabeça. Ou você está pensando que quando você voltar lá para ir despedir, ele vai falar a mesma linguagem que ele te atacou na rua? Não, aí ele vai te amar, vai falar, lembra-te, o Senhor te ama, porque eles têm táticas incríveis para prender as pessoas. E você também vai dizer, eu sou amada nesse lugar. E aí? Vou fazer como? O importante é Deus. Eu estou a fazer para Deus. Aí é? Para quem? Para o Deus que ele busca. Que é o diabo. Então, meus queridos irmãos, preste bem atenção. Quando você, aleluia, viver a vida de oração, depois que você o conheceu, até mesmo aqueles que não conhecem, se ele aplicar a oração, não é aquela oração de pedir da bênção, você não lhe conhece, estás aí a dizer me dá salvação, vais lhe achar. Não é me dá dinheiro, me dá saúde, você ainda não lhe conheceu. Pois por isso eu preguei no dia que passou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão buscadas. Buscar aqui, é isso aí, buscar a Deus em oração, em jejum, na leitura bíblica, fugindo do pecado, é isso, buscar o reino de Deus. E você ainda não lhe achou, vais lhe achar na oração. Ou você acha Deus na oração? Você ora, eu sou pecador, Senhor, eu quero te conhecer, salva a minha alma, estás chorando, o diabo vem e te diz, estás perdido, os teus pecados já chegaram no céu, Deus já não vai te ouvir, você foi rejeitado, mas você está a insistir, apesar de ser pecador, Deus, me perdoa, eu não consigo largar o pecado, me ajuda. Quem disse que você não vai achar? Chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos. Chorar é que? É orar.
Em Ramá só ouviu uma voz, lamentação, choro. Raquel está chorando pelos seus filhos. Sabe o que Raquel fazia? Orava. É profecia, claro. Orar pelos seus filhos que foram levados para a Babilônia. Orar pelos seus filhos que foram mortos. Não para que os filhos foram mortos para serem salvos depois que foram para o inferno. Porque uns estão a orar para os seus parentes que morreram sem Deus para irem para o céu. É impossível. Isso é mentira da Igreja Católica. Sim. Presta atenção. Orações agonizantes é você vencer na oração. É você se esforçar e ir orar contra a tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus que você ora, mesmo que a tua carne não queira, você vai orar. É um mandamento. Na oração você se depara com essas agonias, você deve continuar a orar. Porque os crentes todos oram. Mas orações que vencem na oração são poucos que as fazem. A partir de hoje, saiba disso. Quando você estiver em momentos difíceis, quando nem os teus lábios conseguem abrir para falar Deus, nem que seja que você não vai falar. Alguém me perguntou, será? Eu vivo num lugar bem apertado com muita gente e eu posso orar nos meus pensamentos, Deus vai me ouvir. Você está pensando que Deus ouve quando você gritar, Senhor, somente? Mesmo em silêncio, sussurrando, sem palavras, sim, com lágrimas chorando. Na presença do Senhor. É isso aí, tem que insistir. Por isso o povo ora pouco. Como você vai achar Deus? Como você vai ser fortalecido? Foi-me feita uma pergunta ontem, nas perguntas e respostas, qual é o nível da oração do crente? O crente deveria orar quanto tempo? Pelo menos 1 hora. É isso que Jesus cobrou, aleluia, a Pedro e os seus companheiros. Nem 1 hora vocês puderam velar comigo, nenhuma. Já falei outro dia e volto a falar. Sim, se Jesus cobra nem 1 hora, significa 1 hora é a média, aliás, é o mínimo do crente. Nenhuma. Tenho mais. Para você conhecer a Deus, aprofundar, aleluia, buscar as profundezas do Senhor, principalmente nesses momentos. Então vocês não deveriam aproveitar o confinamento para orar, mas vocês estão aproveitando o confinamento para assistir em televisão. Passam um dia nas redes sociais, à procura de quê? De entretenimento. Qual é a mensagem, qual é o capítulo, qual é a coisa que eu vou assistir para me distrair? Não. E enquanto o diabo criou essa situação, nós deveríamos dar volta à situação e dizer, ok, você, aleluia, você quer que a gente permaneça em casa com a pandemia, então você vai se arrepender e vamos fazer da casa um santuário. Sim, tem pessoas que já não estão a trabalhar porque as empresas estão, não sei que, em confinamento, ou então reduziram as horas de trabalho. Eles te deram mais tempo para você orar. E os montes também estão fechados e eu não posso ir no monte. Quem que te disse que você precisa somente orar no monte? Quem que te disse isso? Em qualquer lugar, no banheiro, na tua casa, no quarto, na sala, aonde você achar um lugar conveniente, então você pode falar com teu Deus. Persevera nisso. O segredo da oração não é somente orar, é perseverar em oração, continuar orando. É o conselho que eu dei a um rapaz brasileiro. Eu falei, todo aquele que lança a mão no arado e volta para trás não é digno do reino de Deus. Você tem que perseverar. Você tocou no arado, você tocou no reino de Deus, você buscou o reino de Deus, tens que continuar a buscar. Você começou a orar, tem que perseverar em oração. São orações que trazem vitória, não você ter história da oração. Eu um dia orei, quando eu orava, sim, cessou, tudo cessa, como o azeite da botija da viúva. Enquanto tinha as botijas, o azeite continuava a jorrar. Quando o filho falou, mamãe, já não tem vasilhame, o azeite cessou. Em outras palavras, quando você cessar de buscar a Deus, Deus também cessa de se manifestar em você. E quando Deus cessa, vem agora as fraquezas, a carnalidade, porque o nosso homem carnal, ele na verdade morre, mas só desmaia. Se você parar, tudo começa a voltar. Você andava, não precisava olhar para a bunda das mulheres, daqui a pouco já estás a voltar para olhar para as mulheres. É o termômetro que você está mal. Os maus pensamentos tinham passado porque você orava muito, paraste de orar, voltam outra vez. Caráter maligno, muita ira, gritaria, tudo. Quando você estava na presença do Senhor sempre, aquilo tinha diminuído, tinha acabado, voltou outra vez, você fica a gritar. O termômetro, você devia entender isso.
Por isso a Bíblia diz que para você procurar onde você caiu e aí consertar e partir, nunca estar na vida enquanto você está no corpo. Aleluia, você ainda não morreu, o corpo não foi sepultado. Você pode começar hoje mesmo. Esquece a desgraça, esquece as frustrações, esquece tudo que você passou, a sua preguiça, as suas derrotas e marca um novo começo. Orar sem cessar. A Bíblia toda está cheia dessas recomendações, aleluia. Jesus não somente recomendou às pessoas aqui no Getsemane, e ele falou para nós orarmos sem cessar, para orarmos em todo o tempo. Glória a Jesus. Vigiai e orai em todo o tempo. Paulo, no Espírito Santo, diz para orarmos sem cessar. Oração agonizante, com agonia, contra a nossa vontade, para romper as regiões celestiais, para remover o céu de bronze, para destruir ou então rasgar o véu no nosso coração. Esse impedimento, como diz o americano, esse impeachment que te impede você entrar no Santo dos Santos para contemplar a presença do Deus vivo, esse obstáculo que te impede você tomar posse, glória a Deus, do reino de Deus, esse obstáculo que te impede você crescer. Tudo isso é orando. A oposição sempre vai existir. Não pense que o diabo vai parar de se opor porque você é filho de Deus. Pior ainda, o diabo não se opõe a Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, não tem oposição, porque é invocação aos demônios. Ele vai se opor naquilo que é nele, pode ficar horas e horas e horas e horas e horas. Por isso o católico fica horas e horas de joelho com terço na mão. Não é que não sente dor, sente porque é por causa da carne, mas não tem oposição. Não tem. Agora você tens a carne, que é o teu inimigo, e tens os demônios. A carne vai se opor, o sangue, a dor. Mas o que Paulo fala? Levantai, então tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Em outras palavras, joelhos desconjuntados, mas você voltará a dobrá-los. Mãos cansadas, mas você voltará a levantá-las em oração. E assim teremos vitória. Ninguém vai nos parar. Homens de oração são os homens fortes no espírito. Pessoas me perguntaram ontem qual é o segredo dessa eloquência, falta de temor, dessa unção, dessa autoridade. E todos os outros nomes têm sido citados na vossa boca. Qual é o segredo? O segredo é isso que eu estou te falando. Orar sem cessar, até nos momentos difíceis. Principalmente, eu aprendi com Deus que quando estou em situação difícil, aí é que eu tenho que mostrar a minha força. Aí é que eu vou envergonhar Satanás. Porque o diabo quer que nos momentos difíceis a gente se verga, se rende às evidências e diga: como vou orar? Como vou orar? Qual é a força que eu tenho para orar? Então você não conhece a Deus. É esse momento que você tem que trazer a solução. Ou então trazer Deus na tua vida para trazer a solução. Sim. É isso que eu tenho feito, é o segredo que me trouxe, aleluia. Todas as virtudes que Deus trouxe na minha vida é resultado de uma batalha permanente em oração. Eu fiz da oração, glória a Deus, o modelo da vida. Muitos oram, mas são poucos que têm, aleluia, uma vida de oração. Vida de oração significa essas pessoas oram sempre, quer nos momentos bons como nos momentos maus. Eles têm a oração como prioridade da sua vida. Eles, aleluia, de tanto orarem, já, glória a Deus, não se esquecem, mas há pessoas que se esquecem. Ei, hoje não orei. Hoje dormi sem orar. Olha, todo dia hoje não orei. Claro, você ainda não fez isso de uma vida. O dia que você fazer da oração uma vida, nunca você vai se esquecer. Assim como você não esquece de meter o sapato. Você jamais esqueceu de meter os sapatos, ir para a rua e dizer: ei, hoje saí descalço. Nada, por causa do hábito. Porque desde que você se conheceu como homem, que põe os calçados. Estás sempre, glória a Deus, com a sua mente ativa, calçados, roupa, interior. Alguém esqueceu de meter a outra roupa e não meteu interior? Não, já está na mente. Tua mente foi formatada a isso. Então formata a tua mente pela oração. Vive a oração e nós vamos abalar os poderes das trevas.
parece falaria dos benefícios da oração. São, aleluia, inescrutáveis, incomensuráveis. São muitos os benefícios que você não poderia imaginar. Orar, glória a Jesus. Já falei outro dia, é trabalhar com Deus. Meu pai trabalha, eu também trabalho. E não te esqueças que os trabalhadores que trabalham para Deus receberão salário 100 vezes aqui e na eternidade também. Trabalhar com Deus. Meu pai trabalha até agora. Você está trabalhando com Deus? Só trabalha para a barriga. Com Deus não. Com Deus e para Deus. Sim, orar, glória a Jesus. É guerrear com o inimigo. Não tem outra forma de você atacar os teus inimigos, senão pela oração e pelo jejum. Não é quando você prega. Muitos pensam que quando vai pregar está a lutar com os demônios. Ou está na guerra. O quê? O que você viveu ontem é o que você vai dar ao povo. As fortalezas que você buscou ontem é que vão levar você a ficar de pé no altar. Para não seres atingido. Orar e guerrear com o inimigo. Nós temos um inimigo invisível. Não estou falando o coronavírus que está sendo chamado de inimigo invisível. É também, claro, são demônios. Está pensando que coronavírus é o quê? São espíritos imundos. Espírito de morte. São esses nossos inimigos, como disse o apóstolo Paulo. Não teremos que lutar contra a carne e o sangue, mas lutaremos contra os príncipes das trevas. Mas a igreja não luta com os príncipes das trevas. Sabe luta com quem? Com os espíritos imundos. Uma coisa são os príncipes das trevas e outra coisa são os espíritos imundos. Os espíritos imundos são demônios que atuam na terra, cuja origem é desconhecida. Esses não são anjos caídos, não. Não são anjos caídos. Esse que você está lutando com ele luta com a pomba gira, luta com tranca-rua. Esses são cabeça grande. Nunca, outro dia já falei, eu te perguntei a um demônio, fala lá no céu. Ele falou, eu nunca estive no céu. E não pense que o demônio é que me ensinou que eles nunca estiveram no céu. Espíritos imundos. Em nenhum momento Deus falou para nós lutarmos com os espíritos imundos. Só falou para eles pisarmos. Eu vos dou autoridade para pisar eles. Mas os príncipes das trevas, ele não disse, ai, vai pisar elas. Não. Lutem com eles. E quando é que nós lutamos com eles? Por isso eles estão em cima e o espírito imundo está embaixo. Eles estão lá em cima para lutar com a igreja. Foram colocados lá para se opor contra a igreja. E a igreja terá que os vencer. A igreja terá que lutar com eles. Sim, Jesus falou, ninguém pode entrar na casa do valente e repartir os seus bens se primeiro não vencer o valente, não maniatar o valente. E vocês querem repartir os bens dos valentes e vocês não lutaram com eles. E vocês querem maniatá-los sem primeiro lutar com eles. Está a pensar que eles são o quê? Se esses pequenos aqui que foram criados por eles, vocês não conseguem lhes expulsar, estão a vos resistir, como os discípulos. Por que nós não conseguimos? Jesus lhes falou, vocês não oram, no jejum vão conseguir expulsar uma casta como essa. Você está pensando que essa é aquela sombra que você faz e ele sai? Não. Há castas, mesmo sendo demônios, espíritos imundos, mas porque eles são muitos, fazem um grupo que não é fácil expulsá-lo. Aliás, tem um general lá em cima, a lhes dá cobertura. E agora, continuamos a lutar com os espíritos imundos. Queima, 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 sai, são esses? Não! Vamos lutar com os príncipes das trevas. São os generais, as forças especiais. Glória a Deus de Satanás. Se eles forem abalados, esses aqui, você vai brincar com eles. Como Jesus brincava com eles, porque ele tinha abalado os principais das potestades. E eles entravam na sinagoga e todos se prostravam e gritavam, eu te conheço, eu sei quem é você é o Filho de Deus, vieste nos atormentar. Quando a legião viu Jesus, que estava no Gadareno, ele se prostrou, dobrou o joelho, eu sei quem é você, eu sei, não me expulsa, se me expulsa não me manda no inferno, por favor, a implorar Jesus, por favor. Por quê? Porque ele havia abalado os poderes das trevas. Esses aqui vão se sujeitar a você. Veja, os apóstolos receberam o mandato de ir, vão, os 70, aliás, e vieram todos alegres, em teu nome, viu? Em teu nome os demônios se nos sujeitam. Por que é em nome dele? Porque é ele que tinha abalado os poderes das trevas. E esses aqui, quando ele falava o nome dele, se prostravam. Aleluia! Ouvistes? Então é preciso permanecer. Esse ministério é para todos. Não somente foi deixado para os ministros no altar. Toda a igreja, todos os filhos de Deus deveriam viver a prática de oração.
A irmã Ana, glória a Deus, mulher que viveu com, glória a Deus, com seu marido 7 anos, depois da sua virgindade, viveu 7 anos e ficou viúva. A Bíblia diz que servia a Deus. Ouvi isso que eu falei que é trabalho? Servir é trabalhar. Servia a Deus, aleluia, em oração e jejum todos os dias no templo. Ele estava no templo servindo a Deus em oração e jejum. Já estava com 84 anos, uma mulher velhota que viveu uma vida inteira de oração. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Poderia falar como diz os pentecostais, quando ele cuspisse, cuspiria fogo. Os emocionados pentecostais dizem que andam a cuspir fogo, cheio de demônios, espírito rete. Tem que orar. Por isso essa geração é a igreja mais fria de toda a história, porque não conhece a Deus. Sabe por que não conhece a Deus? Porque não oraram e a carnalidade lhe segue. Controla, vai na história do passado e você vai ver como viviam. E não são os ministros do altar, todo mundo vivia assim, estava a mente trabalhada, porque aquilo que o pregador prega que o povo vai viver. Esses pregadores não estão a pregar, e quando eles estão a ensinar a orar é só para pedir, oração de pedir só. Você vai encontrar alguém a chorar essa hora, porque quer ser rico. Não, é muito mais que isso. Oh, aleluia! Glória a Jesus Cristo, como Davi buscava Deus de madrugada, conhecia Deus no santuário e queria lhe conhecer outra vez no deserto, em uma terra seca e cansada, onde não tinha água, para ver a glória de Deus e a sua fortaleza. E o povo não verá glória e o povo não verá fortaleza se não buscar a Deus em oração. Orar é guerrear contra os poderes das trevas. Os príncipes das trevas não vão respeitar você cristão. As potestades do ar não terão medo de ti se você não viver uma vida de oração. Agora, quando você se levantar para viver uma vida de oração, pode acreditar, você será inimigo. Você será inimigo para ser abatido. Mas o Senhor prometeu que você não será abatido, porque Ele prometeu que iria te ajudar e ia te guardar. Tu és a menina dos seus olhos, mas você tem que enfrentar os poderes das trevas. Você tem que os abalar, você tem que os perturbar. Eles têm que te respeitar. Tens que ser conhecido no inferno como um homem terrível e perigoso que marcha na terra. Eles vão te cercar, mas não vão te conseguir. Aleluia, glória a Deus. Você viu como cercaram Daniel? Você está pensando em perseguir o Daniel por quê? Por causa da vida de oração e jejum. Aí não encontraremos motivo para nós podermos infamar esse rapaz aí. Esse rapaz está nos perturbar. Esse rapaz, ai não, alguém deu conselho, você não sabe, ele ora muito, por isso ninguém lhe consegue. Então vamos acabar com a oração dele. Como? Vamos implorar ao rei para dar um decreto que aquele que orar, não é isso que está acontecendo agora? Um decreto: fica em casa. Daniel também ficou em casa. Fica em casa. Ai daquele que orar a um outro Deus, vai para a cova. E Daniel fez o quê? Orou. Então esse decreto que disseram fica em casa, o quem não ir na igreja está mal. Não, igreja é você. Eles estão te ajudando, eles ajudaram. O crente que tem conhecimento da verdade, crente como eu, me ajudaram. Como eu gostei. É verdade, como disse Paulo, eu quero partir, mas por amor a vocês eu quero ficar. Por amor àquelas almas que deveriam me ouvir todos os dias, gostaria que eu lhes pregasse também. Mas como me ajudaram? E eu falei em alguém que me ligou há dias, eu falei, estou a orar como nunca. Não que eu orei, nesse momento eu orei mais, porque já fiz loucuras incríveis. Mas ainda continuo. Estou a falar na oração de perseverança, eu disse, estou a orar como não orei no ano passado nem no antepassado. Porque é vida de oração. É sempre de joelho. Levanta de joelho, levanta de joelho, levanta de joelho, aproveitando o confinamento. Não posso ir no templo para ir fazer cultos, então estou orando, estou orando, estou orando. E quando eles queriam que os apóstolos deixassem de orar para irem repartir as mesas, Pedro disse, nós não podemos deixar de orar e pregar a palavra. Levantem homens no vosso meio para fazerem isso. Nós vamos continuar no ministério da pregação, então da palavra, e vamos continuar na oração. E essa igreja, esse pregador desses dias continua no ministério da palavra
e desistiram da oração. A palavra só terá eficácia na tua boca, só será verdade na tua boca se você a vive. Se você não vive a palavra, você pode pregar boas palavras, mas eles não vão, aleluia, transformar ninguém. A palavra de Deus só terá poder na tua boca se você, o tempo que você gasta na oração, é a bússola que você tem, é o termômetro da unção que você tem, que você terá. Agora, não estou a dizer que depois que você começa a orar, você vai ver já as manifestações de Deus. É preciso perseverar, e perseverar, e perseverar, e perseverar por causa da oposição. Quando se é forte no Espírito, se acarreta poderes difíceis para vencer, sabe? Satanás, ele levantará demônios poderosos para vir se opor, porque um homem de oração na terra é um homem perigoso, é um homem que vai devorar tudo, é como fogo que vai lembrar tudo. Por isso eles vão precaver e vão se opor, sabe? Homem de oração leva todo o inferno para se reunir, para tratar da sua situação. O inferno todo. O inferno se reúne e todos se assentam na mesa. Pá, o que faremos para parar esse homem? Porque eles não brincam. Eles sabem que a oração, ele vai destruir o reino deles. O que faremos para acabar com essa mulher que está a orar? O que faremos, não somente os demônios, os feiticeiros reúnem lá no centro deles da bruxaria e os demônios também vão reunir. E lá sai deliberações. Vamos lhe atacar assim, assim, assim. Primeiro vamos usar esse ataque. Se ele resistir, vamos usar esse. Se ele resistir, vamos usar esse. Se ele resistir, vamos usar esse. E vamos lá ver. E a maioria dos crentes tem parado pelos ataques de Satanás, pela oposição do inimigo. Muitos, os mais fracos são os que param pelo jugo. Não! Tem que trazer trabalho aos demônios. Será que você traga trabalho ao inferno? O inferno não trabalha por causa da tua vida na terra. Nós temos que dar trabalho a eles. Tem que se sentirem preocupados, como um jogador que cria preocupação ao treinador. O treinador tem que mudar a tática. Não, ele está desmanchando, aleluia, minha defesa. Tem que fazer isso. Depois faz outra. Porque ele tem... Agora cristãos deram repouso aos seus inimigos. Os vossos inimigos estão repousados. Os feiticeiros da tua cidade já andam repousados. Os bruxos da tua rua. Os feiticeiros do teu país. Não, até nem vamos falar do país, né? Andam em descanso. O inferno está descansado. A igreja não foi um problema para o inferno. A igreja não foi um problema para o inferno. A igreja dormiu ao som da falsa trombeta. A igreja dormiu, glória a Deus, no conforto do dinheiro. E não pense que as pessoas foram abençoadas com dinheiro. Estou a falar os que estão no altar. Prosperaram à custa dos pobres. Os pobres continuaram pobres. E assim, sono profundo. Glória a Deus. Dormiram numa sonolência espiritual. Assim como Sansão, que dormiu no joelho da Dalila. Vê o que aconteceu. Primeiro dormiu, depois que? Lhe cortaram o cabelo. E depois lhe fizeram o quê? Lhe furaram os olhos. Viu a sequência? Você dorme, depois que? Aleluia. Perde a unção. Perde a cobertura. Perde, glória a Deus, o revestimento de Deus que você tinha, se você tinha. Perde a presença de Deus, porque eles vão te levar a pecar. Por causa da fraqueza que vem, resultado da falta de oração. E os demônios que não são anjos caídos, de onde saíram? Tu viu? Essa pergunta que você vai orar, e você não precisa nem saber de onde eles saíram. O fato de você saber, não estou a desprezar você, irmã, mas não é isso a preocupação. Preocupação é saber, esse mundo sabe muito, essa igreja do século XXI sabe muito, mas não tem nada. Vai orar. Eu não estou dizendo que você deve desprezar o conhecimento, mas você pode estar cheio de conhecimento e ainda assim você ser uma pessoa vazia. Controla só, as bibliotecas estão abarrotadas de livros evangélicos. Todo mundo quer escrever, muito conhecimento, muita sabedoria da terra, da mente carnal. Mas quando você viveres a oração, você terás a sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, eu vou te responder, ó irmão. Não tem pergunta que eu não respondo. Não te esqueça que quando Jesus foi no inferno, ele tirou a chave da morte do inferno. Sabe o que significa isso? O poder que Satanás tinha. Aleluia. Não estou dizendo que deixou de ser poderoso, mas o pecado dá poder a Satanás. Por isso quem anda em santidade, ele não tem poder sobre ele. Porque a chave, quer da morte do inferno, está no céu. Por isso ninguém vai para o inferno andando com Deus. Agora, você vê o tempo que ele dominou o mundo?
quando ele recuperou tudo na mão de Adão? O que você esperava? Vocês andam a pensar que essa ciência e invenção veio do céu? Controla que todos que inventaram alguma coisa tiveram pacto com o diabo. Controla. Vocês não sabiam disso? Karl Marx, para trazer a doutrina do comunismo, ele alcançou a dimensão do satanismo. Vivia se consagrando e era chamado porco. Nem tomava banho. As pessoas pensavam que era antigênico. É um sacrifício que nas trevas fazem, de não tomar banho. Ficava fechado dentro do quarto. Bill Gates, para inventar, não sei essas invenções todas, ele vai no mar, fica lá. Você está pensando que vai lá porque não? Aproveitar o clima para ele descobrir. Consagração, fazer pactos com Satanás. Todos os cientistas são satanistas. Se você não sabia. E agora, quem é que lhes revelou isso? Se são satanistas. Ai, não, é o Deus do céu. É onde você se engana. Veio do inferno. E esse que traz essas invenções todas, o que você esperava? Ele criou os demônios. Ouviste? Criou os demônios. Satã. São esses que atormentam a terra. Agora, os que vieram do céu, esses são anjos caídos. E alguém está a dizer aí, anda a dizer, não, os anjos todos estão presos no abismo. Quais anjos que estão no abismo? Está preso no abismo os anjos que foram presos no dilúvio, aqueles que desceram no céu e vieram casar com as filhas dos homens, quando eles viram que eram lindas, esses aqui, quando a longanimidade de Noé durava, sim, glória a Jesus Cristo, depois que houve o dilúvio, esse grupo de anjos foram presos e levados nas cadeias da escuridão eterna. Estão reservados nas negruras eternas até o dia do juízo final. Esses que estão presos, que Judas fala, estrelas errantes. O grupo que desceu com Lúcifer não está preso, não. A não que a igreja que lhes prenda. Não esqueças, olha, falei ontem dos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Muitos pensam que aqueles anjos são anjos de Deus. São anjos caídos. O anjo de Deus ninguém lhe prende. Pode ser impedido, mas prender não. Como o anjo foi impedido para vir visitar Daniel pelos príncipes da Pérsia, impedido a descer na terra, mas prendê-lo não. Mas eu vejo 4 anjos presos no rio Eufrates, estão lá, rugindo lá no Iraque, mas estão presos, terríveis, que dominaram o mundo do passado, e serão soltos na grande tribulação. E cada um tem 50 milhões de cavalos e seus cavaleiros, e os 4, 200 milhões. Para virem atormentar a terra. Por isso o reino da Babilônia está em silêncio. Está piscando lá na Roma, no sentido espiritual. Porque trouxeram todo o lixo da Babilônia. Mas eles serão sortos para levantarem a Babilônia, a grande Babilônia, no reino do anticristo. Não será no mesmo território. Os demônios imigram. Por isso as potestades que saíram da Europa vieram para a África. Por causa de homens de oração que tiveram lá, expulsaram eles e não lhes mandaram para o inferno. E migraram e vieram aqui. Por isso quando você expulsar um demônio, tem que dizer para o inferno. Tem que ser preso, depende de você. Jesus disse, vão nos porcos, eles foram. Se você falar para o abismo, ele vai para o abismo. Oh, que autoridade que nós carregamos. Mas eu acho que os crentes não podem explorar essa. E como explorar essa? É na oração. Explora isso na oração. Ai, sim, só o facto da palavra, esse que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não é suficiente para você. Glória a Deus, aleluia. A palavra está aí, mas você precisa explorá-la. Tirá-lo do papel para dentro de ti. Através do quê? De uma vida de oração. Oh, aleluia. Você não imagina o que vocês perdem. Eu disse que vocês deveriam dar trabalho ao reino das trevas. Você deveria ser uma preocupação. A tua vida na terra deveria ser uma preocupação. O mundo tinha que se arrepender de você ter nascido. O inferno tinha que dizer, maldito é o dia que essa mulher, esse homem nasceu. Eu deveria lhe matar. A pessoa, o bruxo que te popou, tem que ser sacrificado. Você sabia que eles sacrificam? Matam o feiticeiro que te popou no dia que você nasceu. E o diabo lhe chama, vem cá, você não lhe matou por quê? Eu pensei que ele seria mais um. Você que vai no lugar dele. Ouviu? Os demônios que te controlaram quando você era ímpio e você se converteu, têm que ser jogados nas cadeias.
Vem cá, como é que vocês lhe soltaram? Olha como ele está a dar trabalho. Ai, não, mas ele orou muito. Não, mas vocês tinham que fazer alguma coisa. Não, fizemos tudo lá. Vocês são culpados. Aleluia. Agora você não é um problema. E você quer conhecer a Deus. Muitos estão me ligar a dizer, me mandar mensagem. O que é que eu faço? Eu quero manter intimidade. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ter poder. Eu quero pregar como você prega. Eu quero... Não sei. Ok. Não é mau desejar isso. Mas não te esqueças. O faminto que está a sonhar, que está a comer, quando ele acordar estará com fome. Não te esqueças. O sedento que sonha, que está a beber muita água geladinha, quando acordar estará sedento. Que significa o desejo de querer, não significa que já tem o cumprimento do desejo. Ai, Deus supre, atende os desejos do nosso coração. Desejo do teu coração que você vai colocar em ação, buscando o reino de Deus, buscando da parte do Senhor. Só sentado, Deus não vai atender o teu desejo. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Por que a igreja não tem poder? Está a lutar com os escorpiões. Está a lutar com os espíritos imundos. Por quê? Não buscou o poder de Deus. Não buscaram. Buscar-me-eis, me achareis. Quando? Como? Na oração. Por isso você deve dobrar o joelho, principalmente aqueles que foram vocacionados, principalmente aqueles que têm a vocação para o altar. Você tem que orar mais do que o povo. Mas tem pastores que o povo ora mais do que eles. Olha a vergonha. O membro ora 1 hora e o pastor ora 10 minutos. E quando o pastor se aperceber, começa a perseguir esse membro. Começa a lhe pregar. Sabe por quê? Inveja. Medo. E começa a pregar não somente a pessoa e também orar muito. O povo não vai entender. Tem gente que ora, tanto mas a vida dele nunca muda. Para quê? Para quê? Eu preciso orar, prefiro orar um pouquinho e a minha vida mudar. E todo mundo gritam, plantam bananeira. É verdade. Se for brasileiro, grita, sim, homem de Deus. E o irmão aí todo humilhado. Se alguém sabe que ele ora muito, todas as caras vão virar para olhar para o irmão. O bicho é você, ora muito. Não! Você tinha que orar mais do que o povo. O povo tinha que vir te perguntar o que é que eu devo fazer. E você lhes passar a tua experiência. Vai orar, irmão. No cristianismo não há competição. Não é que você vai orar mais para superar ninguém. Mas faça esse modelo de vida. Aleluia. E se eu orar mais que o meu pastor, eu não sou culpado não. Porque eu na igreja onde eu saí, orava mais que o pastor. Jejuava mais que o pastor. Qual a culpa que eu tenho? Eu vou deixar de orar porque o meu pastor não ora? Vou deixar de jejuar porque o meu pastor não jejua? Isso é com ele. Ele é que deveria fazer isso. E sabe quais são as consequências? Paguei uma fatura muito grande. Quando ele se apercebeu, começou a me perseguir. A me pregar. Dizia, esse homem está todo magrinho, está pensando que é fome, não tem dinheiro. Ai, jejum, qual jejum? É mentira dele. Não está jejuando não. Está com fome. E hoje onde é que nós estamos? É assim. Possivelmente esteja a me ver esse pastor agora. Então ore sem cessar para você aprofundar, aleluia, essa aliança, essa intimidade com Deus, para você estar próximo de Deus, para você abalar os poderes das trevas, para você destruir as fortalezas, para quebrar os timões, para ajudar as pessoas. Todo o desejo de nós queremos ajudar as pessoas está em nós. Choramos até com eles. Queremos libertar os cativos. Queremos abençoar os irmãos. Você está pensando que vai conseguir porque você tem desejo? Ai, a Bíblia diz, está a pensar que vai acontecer porque a Bíblia diz? Você primeiro tem que ter. Tens que ter, depois é que você vai dar. E para ter tem que buscar. Não se apressa em momento que você está a buscar a Deus. E não fica tão apressado, ai, e não sei o que. Nem sequer você deve se lembrar, orei muito, nada. Deus é fiel. Eu nunca vi, aleluia, alguém que buscou a Deus de coração e não achou Ele. Nunca. Se está a demorar muito é porque Deus quer te levar muito longe.
Quando Deus quer te levar muito longe e Ele vai ficar em silêncio. Não terá as tuas orações respondidas. Os teus desejos não serão atendidos logo. Mas você precisa orar, precisa permanecer em oração. Você deve ser um homem de atitude, um homem determinado, um homem corajoso, um homem perseverante, um homem de fé. Essas virtudes e paciência devem manter em você determinado. Quando você dizer alguma coisa, você faz. O mundo nunca mais seria o mesmo. Nós somos os culpados dos demônios brincarem, os ditadores. Há uma mensagem que eu preguei aí, eu falei, os ditadores brincam nas nações porque não tem homens de oração. Não tem. Porque os dois mundos estão em guerra. Aquele que vencer toma o controle. Não estou a dizer que a igreja vai vencer para ir lá ser presidente. Quiçá que os presidentes venham se converter. Isso pode acontecer. Mas como? Temos que quebrar aqueles que os mantêm na escravidão do pecado. São os príncipes das trevas. Sim. Se a igreja orar, controla os territórios. Discutimos o mesmo território. Os dois reinos. Há só um território. Não tem dois, não. Os dois reinos estão a discutir o mesmo território. E você pensa que o reino de Deus é terrível, é poder. Não, está nos homens o reino. Deus é mesmo isso aqui, é terrível e poderoso. Nunca perdeu a guerra. E agora, o homem? Por isso, quem vencer é que governa, ou que controla o mundo espiritual. E quem tem o mundo espiritual tem o domínio do mundo físico. Aleluia! Glória a Jesus Cristo! É incrível! A igreja é a culpada do passeio dos demônios, dos feiticeiros. Andam a fazer passeata. Se multiplicaram. Controlam tudo. Fazem o que eles quiserem. Porque a igreja está a dormir. A igreja foi convidada a vir sentar na mesa deles. Parceiros do Estado. Vieram comer das iguarias da Jezabel. Não. Nós tínhamos que atacar os poderes das trevas, que são os nossos inimigos. Tínhamos que enfrentá-los. Tínhamos que entrar na batalha. Tínhamos que perseverar nisso. Tínhamos que romper. E assim poderíamos trazer o reino na terra, a vitória de Cristo sobre nós. E assim Deus iria cumprir a sua palavra. E eu farei com que os teus inimigos venham e se prostram diante de ti. A sinagoga de Satanás. Os que dizem que são de Deus, mas são mente. Os que servem a Satanás poderiam se vergar ao nosso Deus e adorar ao nosso Deus através da nossa vida. Oh, glória! Mas quando Satanás achar que as suas obras estão a ser prejudicadas, ele levantará todo o seu exército contra ti. Ouviste? Quando ele pressentir que você está a destruir as suas obras, ele vai se levantar com toda a fúria. Mas você deve ser determinado a dizer, guerra é guerra. Você tem que falar aos demônios, é guerra que vocês querem, então é guerra que vocês vão receber. Tenha pena da tua vida. Aquele conselho que Pedro deu a Jesus. Você diz a ele, eu não tenho pena da minha vida já não é minha. Eu vivo a vida de Cristo. E assim, aleluia, um só homem. Olha como eu estou agora a anunciar a verdade no mundo inteiro. E num país mais pobre do planeta Terra, desconhecido. Por quê? Porque eu fiz o que eu estou a vos ensinar. Eu vivi isso que eu estou te falando. Eu permaneci em oração. Eu declarei guerra. Eu jurei comigo mesmo. O parte racha. Enquanto eu não achar, eu não vou dar descanso à minha alma, nem repouso. Minhas pálpebras. Sim. Voltarei a levantar as minhas mãos cansadas. Os meus joelhos desconjuntados. Continuarei a buscar. Mas a tua vida, o tempo passa. Não tem problema não. A luta continua. Graças a Deus. Então, para terminar a minha mensagem hoje, viva a oração agonizante. Sinta essa agonia. É a tua bênção. É o favor de Deus na agonia que você sente. Porque é o sacrifício. A oração é a coisa mais difícil para fazer. É o ofício mais difícil para realizar na terra por causa da oposição demoníaca. É difícil trabalhar com Deus em oração. É quase impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis, então não é impossível. Mas precisamos de nos esforçar e continuarmos a orar, e 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 a orar. Orar é semear. Vos ensinaram que só semeia dinheiro, né? Tudo como faz a semente que lança na terra. Orar é semear e a recompensa virá.
As vitórias virão, o alívio virá, o deserto vai se transformar em terra fértil. Glória a Deus. As opressões, tantas pessoas estão a gemer aí com opressão, angústia e é crente. Que é isso? O que a Bíblia diz? Alguém está triste, vai orar. Ora só. Não é oração, solta. Meu Deus, irmão. Insista lá. Faz um encontro como nós cantamos. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Eles cantavam, mas nem viviam. Talvez o mundo canta palavras bonitas, mas ninguém vive. Seu amor irá, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Bastas que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, o Senhor me guiará. Bastas que me toque, Senhor. Agora que preguei a respeito da oração agonizante, eu vou levar essa turma de Jesus à igreja do Senhor, espalhada em todo o mundo para adorarmos ao Rei da Glória. Eu não deixaria de fazer isso porque as pessoas estão a me falar, famílias inteiras estão a se prostrarem. Eles porque estão a mandar mensagem. Se prostram no chão, uns a babarem, a chorar, crianças a gritarem, Jesus! Nesse momento de adoração eu falei, meu Deus, estás a ver quando tudo que você consegue na oração? Glória a Jesus. Ok. Vamos conectar bem. Minha mulher já está aí em ação para ele cantar também. Vamos fazer assim. Ok. Encosta mais aqui. Aleluia. Famílias inteiras. As famílias estão a participar da adoração, não a ouvir. Eles também adorar. E a presença de Deus está a descer. Como é que pode sem instrumento, sem nada? É um som que faz a diferença. E esse som veio através do joelho no chão. Viu? Como pode? Eu canto, vou para o norte. Minha mulher é que tem as técnicas de cantar. Eu não. Porque ele já esteve num grupo coral. Ele sabe o lá, 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 só, fá, não sei o quê. Eu nem sei, nunca nem dei isso. Aí o judeu brasileiro me aconselhou e ele me disse, compra uma guitarra e eu vou te ensinar online. E eu falei, vou consultar ao meu amigo. Se ele me autorizar, e eu farei isso. Porque várias vezes tentei, mas ele me falou, para com isso, vai orar. Já trouxe um mestre para me ensinar, porque eu gosto de tocar a viola. Gosto de adorar com a viola. Mas ele me falou, vai orar. Agora eu não sei se ele vai me autorizar. Possivelmente, sim. E daqui a pouco você vai me ver a tocar a viola aqui e cantando com vocês e adorando o nosso Deus. Então, é isso que Deus faz. É o resultado do que eu estou te pregando. Quer dizer que nós pregamos aquilo que nós apresentamos e vivemos e apresentamos. É isso aí. Foram longos anos de oração. Não vais te arrepender, não. Por isso também quando eu te falo, glória a Deus, de algo que Deus manda, te mostro as consequências, as oposições, as adversidades, para que você não fique estranho, como disse Pedro. Quando vocês entrarem em várias provas, ou em ardentes provas, não achem como coisa estranha está acontecendo. Sim, é a prova da nossa fé. Mas você deve perseverar, porque eu também passei isso. Eu me levantei para orar e o diabo se levantou também. Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Quando Deus me chamava para pregar o Evangelho, eu tinha rejeitado. Eu falei, eu não. Manda outro. Envia outro, Senhor. Eu não. Eu também era como você. Tinha meus planos. Os meus planos eram ter a minha empresa e ter os meus negócios. Mas Deus mudou os meus desejos, os meus sonhos. E Ele falou, eu te escolhi, eu te chamei, meu Deus, manda outro. Ele insistia, é você que eu quero. Agora veja o pedido que eu lhe fiz. Tu queres mesmo que eu pregue evangelho? Que eu abra a igreja? Sim, eu quero. Eu falei, então faça diferente. Eu não quero que eu seja mais um no mundo. Tantos pastores.
Eu quero um impacto como nunca. E ele falou, você também tens que me buscar como nunca. Você quer que eu faça contigo o que eu não fiz com ninguém? Então você tem que me buscar como nunca alguém me buscou. E eu entendi que a unção, o poder, a sabedoria, quer dizer, tudo que Deus dá é proporcional à nossa entrega, à nossa busca. À medida que você semear, é a medida que vocês vão colher. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida. Quer dizer que essa boa é o resultado da medida que você deu. E aqui só vos ensinaram a se dar só dinheiro. Não, dar a vida, o mais importante. O resto é conversa. Não estou a dizer que não temos que fazer outro sacrifício. Mas quando você mais buscar a Deus, mais você terá. Agora veja o impacto, aleluia. Daqui a pouco as pessoas vão ficar de joelho. Glória a Deus. Sem viola, sem som, sem nada, sem bateria, sem voz. A fônica que passou na lá. Ela passou, eu não. Graças a Deus. Ainda bem que ele passou também. Não é que não é importante, é importante. Mas o que adianta ter uma boa voz, conhecer a técnica, sem a unção? Cadáver. Canta aí, mulher. Seu nome é Jesus. Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Diga, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Diga, seu nome é Jesus. 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 Diga, eu amo. Eu amo, sim. Sinta a presença dele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Diga, louvado. Louvado seja Jesus. Quero para sempre, Senhor, te amar, fazer de tudo para não te deixar. Quero para sempre. Quero para sempre, Senhor, te amar, fazer de tudo para não te deixar. Diga, é tão bom. É tão bom renascer, alegria que me faz amar. É tão bom renascer, alegria que me faz amar. E que é tão bom poder contemplar a sua presença que me faz amar e viver assim algo contigo pra onde eu for, tu estás no meu coração. E que tão bom poder contemplar a tua presença que me faz amar e viver assim algo contigo pra onde eu for, tu estás no meu coração. Oh, aleluia. Uma
coisa eu peço ao Senhor, Glória a Deus. e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Diga, Senhor. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Oh, aleluia. Bem, glória a Deus falou o Senhor, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Pode cantar, mulher, glória a Vou Deus. seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Glória a Deus. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar, e até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até morrer. Até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Alvo mais que a neve. Levanta as mãos no ar. Alvo mais que a neve, Alvo
mais que a neve, alvo mais que a neve. se nesse sangue, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. algo mais que a neve, Algo mais que a neve. algo mais que a neve, Alvo mais que a neve. se nesse sangue, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tocou-me, tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Sabe, lembra-te como Jesus te tocou. Você que era pecador, você que vivia na escuridão, agora você pode experimentar essa paz, essa alegria, aleluia, no Espírito. Como você quer ainda voltar naquele lixo do mundo, nas bolotas dos porcos? Como você quer voltar na prostituição? Como você quer voltar a recuperar o que você já abandonou? Ah, esse é o maior crime que um homem poderia cometer, depois de largar o mundo e desejar outra vez ir buscar o mundo. Não, permaneça, ainda que seja a dor que te una até Ele. Mas uma coisa eu quero te dizer, Ele está contigo, no deserto está contigo, no dia mau está contigo, nessa pandemia Ele está contigo, aleluia. Vamos cantar. sempre te Sempre é de suplicar, mas perto eu quero estar, aleluia, mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste, andando triste aqui, diga na solidão, na solidão, paz e descanso, paz e descanso a mim. Diga seus braços dão. Nas trevas vou sonhar, nas trevas vou sonhar, aleluia, perto de ti, Senhor, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Põe a mão no coração onde você se encontra. Receba a paz de Jesus Cristo. Receba a alegria. Receba. Você que nunca experimentou a paz, agora possa experimentar. É na presença do Senhor. Oh, glória. Experimente essa paz que excede todo entendimento. Sinta a paz. Como aquele irmão brasileiro que vive na Noruega, ou no Canadá, não sei. Lá na Europa do Norte. Que pela primeira vez sentiu a paz. Porque sofria da depressão. E ele me aconselhou, disse, apóstolo, ajuda. Aqui na Europa, assim como Deus te deu autoridade sobre a Covid-19, aqui na Europa a doença é a depressão. Muita gente angustiada, aflita, não tem solução. A medicina não pode dar solução. E eu falei, eis-me aqui, aleluia, para ajudar as pessoas. Pois o Senhor tem abençoado e eu não posso revogar isso. E muita gente está nessa condição. Você que está me ouvindo agora aí, que você não sabe o que é paz, agora eis aqui a paz de Jesus. Aquela paz que você buscou nas coisas, aquela paz que você buscou nos médicos, aquela paz que você buscou nos psicólogos, em Jesus Cristo, receba paz, a paz que excede todo entendimento, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e sobre o madeiro Ele levou as tuas angústias. Seja cheio, seja inundado dessa paz, depressão vai embora,
Porque aonde entra a paz, a angústia não pode ficar. Aonde entra a luz, as trevas não podem ficar. Aonde entra a cura, que é a palavra de Deus, as folhas da árvore da vida, o fruto da árvore da vida, a morte, a enfermidade não pode ficar, meu irmão. Glória a Jesus. Seja cheio da paz do Senhor. Seja liberto também das opressões demoníacas. Seja curado de todas as mazelas, de todas as feridas que Satanás abriu no teu corpo, no teu espírito, na tua alma. Oh, porque ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te saro. Sim, receba a cura. Sim, receba o livramento, receba a libertação, receba em nome de Jesus Cristo. Glória ao Deus de Israel. Que Deus abençoe vocês todos. Ontem foi uma bênção, você não imagina. Glória a Deus. Ontem foi uma grande bênção. Infelizmente, a mensagem não conseguimos, glória a Deus, recuperar, porque no Instagram é mesmo assim, por causa das falhas, e muita gente que não assistiram, até os mesmos que se assistiram, pediram que se metesse no YouTube, mas infelizmente não conseguimos recuperar. Só a última parte da despedida, não vale a pena. Foi uma grande bênção. E o irmão me falou: repete essa mensagem, todos têm que ouvir. Se Deus quiser. Glória a Deus. Aí aquela anciã lá em Portugal, tem uma anciã de mais de 70 anos, para 75 anos ou quê? E quando termina a mensagem, e ele pergunta aos netos: vai ter mais? E os netos falam: só quarta-feira. E ele grita: oh! Ele queria que todos os dias ouvisse. Quero dizer que se todos os momentos e horas e dias e minutos eu estivesse conectado para fazer live, muitos iriam agradecer. Mas pronto, a vida não é assim. Tem que haver equilíbrio em todas as coisas. Você tem que receber para ir viver isso. E voltar outra vez para ir viver isso. Glória a Deus. A anciã disse: tinha que ter todos os dias. Os netos lhe falaram: só quarta-feira. A anciã não aceitou isso. Glória a Deus. É isso que Deus está fazendo na terra. Sim, povos, nações e línguas, nações em terras, ou então mundo, povos de todas as nações, estão se prostrando diante do Senhor, diante da palavra da verdade. Então, manda essa mensagem. E fomos abençoados também, que você não imagine. Sempre Deus respondeu às nossas orações. Aqui mesmo, não sei se é no grupo que eu fiz, Deus vai fazer com que essas mensagens sejam ouvidas em todas as línguas, em todos os povos, todas as línguas. Graças a Deus. E já temos uma porta grande e eficaz se abriu. Glória a Deus. Raquel 21, seu marido. Ouviu, Raquel? Eu só te conheço por nome da Raquel 21. Raquel 21, seu esposo, estão traduzindo para os que falam inglês, os anglofones. Glória a Deus. E vai ter mensagens traduzidas em inglês. E daqui a pouco Deus vai abrir outra porta para a China, para a Índia, para o russo, para o francês, para o espanhol. Apesar que o espanhol eles podem entender, mas também terá. Sim, você que pode também fazer isso, que sabe falar uma língua e que queres cooperar para o bem do evangelho, do reino de Deus, pode ligar para mim e eu vou te liberar. Eu mandei essa mensagem a um irmão que fala inglês. O meu rapaz é aqui em Angola. E ele disse: olha, a unção é a mesma. É isso que Deus faz. Ele fala bem inglês. Disse: tem um impacto a tradução. Por quê? Quando o original tem impacto, também a tradução terá. Glória a Deus. Então vamos continuar. Você que fala chinês, você que fala francês, você que fala espanhol, que fala holandês, que fala a língua lá dos homens lá do norte, o sueco, não sei o que, a língua norueguesa, não tem problema. O povo da terra todo tem que ouvir, porque o tempo está cumprido. Não temos mais nada a esperar. Todas as nações precisam ouvir a palavra da verdade, porque só temos mais, já não teremos mais outro tempo. Quando você ver que a chuva caiu na sua plenitude, então não restará mais muito tempo. Essa é a chuva menos demorada que já aconteceu. Sim, em pouco tempo, o Senhor vai voltar. Mas antes mesmo de voltar, a noite está a vir aí, que ninguém pode entrar. Então enche-se agora do Espírito Santo, preencha a tua botija com azeite, tenha reserva, ou então transborde de azeite do Espírito, para você poder passar a noite. Sim, e não vir a tosquenejar até dormir. Mas se você tosquenejar, uma voz vai te falar: acorda, porque tu tens azeite. Os que não têm azeite, ele poderá falar: acorda. Eles vão continuar no sono profundo e não vão acordar. Só vão ouvir a voz do Senhor os que estão cheios nas suas botijas. É agora a hora de encher as botijas, não à noite,
agora. Aleluia. Deus abençoe você. Quarta-feira, às 19 horas. Às que horas? Quarta-feira, 19. Às 19 horas, ok. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 19 horas. Domingo, às 10, estaremos aqui. E nos grupos, essa mensagem também vai entrar no grupo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal. Você que ainda não começou a partilhar. Você que ainda não deixa o like, você que não deu o sininho aí, mexa aí, faça isso, se inscreve, partilha, glória a Deus, no YouTube, glória a Deus, participe na obra do Evangelho. E Deus tenha abençoado a pregação. Essa semana mesmo já vamos começar a negociar a respeito do programa da rádio, porque os irmãos estão a cooperar, muitos já prometeram cooperar também, e você também que quiser, não tem problema, estamos disponíveis para mandar os dados e vamos pregar para que todos os povos, sabe o que Deus vai fazer? Vai usar todos os meios necessários para que as pessoas saibam e ouçam essa palavra. Vamos pregar nas rádios, vamos pregar como já começamos nas redes sociais, tradução em todas as línguas, vamos bater porta a porta, vai começar, eu sei que daqui a pouco, não sei quando, aleluia, em que eu vou começar a me movimentar, glória a Deus, para anunciar as boas novas presencialmente. Isso não vai terminar assim, somente nas redes sociais, não, um dia estaremos juntos, um dia vocês vão ouvir assim de perto, e assim, glória a Deus, o Senhor vai fundar a sua igreja, vai edificar a sua igreja, que já está edificada, sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer. Multidões e multidões no vale da decisão estão lá no vale de ossos secos, clamando, quem vai nos ajudar? E você pode cooperar. Então, se você precisa do nosso IBAN, ou então dos dados da Western Union, nós vamos mandar, é só mandar uma mensagem, quer aqui nas redes, como Glória a Jesus Cristo, nos grupos do WhatsApp, ou no meu número do WhatsApp, ou de um dos administradores, e nós vamos, Glória a Jesus Cristo, fazer chegar até você, e Deus tenha abençoado e vai continuar a abençoar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém? Fique na paz.